Se você pensasse, por exemplo, o JavaScript como um reino, a minha pergunta é, quem seria o rei desse reino? Ou se fosse um país, quem seria o presidente desse país? Eu já falei até numa live uma vez, comentando que o presidente da República do JavaScript, né, do país JavaScript, é a função. E uma das perguntas que eu recebo frequentemente com relação a JavaScript é essa questão de que JavaScript trabalha muito com funções assíncronas. Você precisa muito frequentemente pegar dados de forma assíncrona e aí fica aquela questão, se o dado não está aqui ainda, como é que eu posso acessar esse dado no futuro? E aí existem muitos recursos importantíssimos da linguagem que vai te ajudar a trabalhar com essa questão do assincronismo. E é sobre isso que eu queria trabalhar rapidamente com vocês nesse curso. Nessa aula, certo? Então, eu vou criar aqui rapidamente, abrir o terminal. Deixa eu abrir aqui uma nova instância do terminal. Está aqui na minha outra tela. E nesse terminal, eu vou entrar aqui em desktop rapidinho. Vou criar aqui uma pasta, mkd, sei lá, função. Vou entrar em função, dar um npm init-y, ou seja, eu vou criar o package.json e vou instalar aqui o Axios, que é um cliente HTTP para a gente fazer uma chamada AJAX e tentar trabalhar com os dados que vêm a partir de uma requisição AJAX. Com isso, eu vou abrir o meu Visual Studio Code, já com o meu projeto configurado, e nós temos aqui o Node Modules, nós temos aqui o package.json, com o Axios instalado na versão 19.2 e aqui eu vou criar um arquivo teste.js. Eu estou usando aqui um plugin chamado Code Runner e com ele eu consigo executar código JavaScript. Então, se eu colocar aqui um console.log, colocar aqui, opa, e executar, posso salvar o arquivo com Ctrl+Alt+N, ele vai executar aqui, ele abre o terminal. Existem algumas formas de executar, aqui ele está abrindo o terminal e mostrando o resultado diretamente no VS Code, certo? Então, é esse plugin que eu vou usar para executar o nosso código. Para o nosso exemplo, eu vou querer usar uma API chamada SW de Star Wars API.co. Aqui existe uma API bem legal para a gente trabalhar, certo? Aqui pegando o endereço, API, e a gente pode pegar o exemplo que está aqui, people, colocar aqui, people /1. Então, dando um request, ele vai trazer, no caso aqui, o Luke Skywalker. Vou selecionar aqui, vou colocar isso, e aqui a gente pode começar a desenvolver o nosso código. Axios recebe require Axios, e aqui eu posso colocar, por exemplo, Axios. Na verdade, eu posso usar simplesmente o Axios ou o Axios.get e passar a URL. E o resultado, eu não posso simplesmente colocar assim, a constante resultado ou resposta recebe isso aqui. E no final, achar que eu vou ter aqui um console.log, eu vou ter a minha resposta, por exemplo, que seria a pessoa 1, que eu estou tentando obter. Se eu executar esse código, Ctrl+Alt+N, você vai ver que ele vai retornar o que ele chama de promessa, um promise. Ou seja, a promessa está pendente, não foi cumprida essa promessa ainda, e no final o código terminou sem mostrar a questão do usuário. Quando você trabalha com uma promessa, com uma promise, você tem um método chamado then. E esse método, você passa uma função como parâmetro para esse método, e quando a resposta chegar, esse método é chamado, é o que a gente conhece como uma função de callback. Ou seja, você passa uma função e essa função será chamada quando um evento acontecer. Então, aqui eu posso passar uma função, uma function mesmo aqui. Essa função vai receber uma resposta e esse método será chamado quando a resposta chegar. Então, executando novamente esse código aqui, se eu colocar para cima e executar, você vai ver, ou também pode ser com Ctrl+Alt+N, né? A gente vai ter a resposta que a gente realmente estava querendo. Na verdade, especificamente dentro de data. Dentro de data a gente vai conseguir a resposta, porque tem outras coisas além dos próprios dados que chegam, né? Deixa eu limpar aqui o console e vou executar novamente, Você vai ver que vai chegar os dados que a gente quer, o nome, Luke Skywalker e tal. Legal, esse aqui é uma forma que você tem para trabalhar com dados assíncronos.
Vamos supor que você queira criar uma função, vou criar aqui uma função chamada obter personagem, e você vai passar o ID do personagem para que você possa obter o personagem por aqui. Uma forma que você tem para trabalhar com a função dessa forma e você retornar alguma coisa a partir dessa função é você trabalhar com uma função chamada assíncrona. Você pode marcar uma função como async, ou seja, uma função assíncrona. Uma vez que eu estou dentro de uma função, de um contexto que eu tenho uma função assíncrona, eu posso usar uma palavrinha reservada da linguagem chamada await. E aí, o que significa que dentro dessa função eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando com um método síncrono, como se eu estivesse trabalhando com uma função síncrona. De tal forma que nessa linha, essa função vai esperar, ou seja, o await. Quando o resultado chegar, eu posso simplesmente atribuir isso a uma variável, como se eu estivesse trabalhando de forma síncrona. Então, venho aqui, pego uma resposta, por exemplo, e aí essa resposta eu posso simplesmente colocar aqui, ó, return resposta.data, para eu ter a resposta.data, exatamente para eu ter os dados a partir da requisição que eu tentei fazer. Legal. Então, Léo, então significa que uma vez que você tem essa função, eu posso simplesmente agora colocar aqui, ó, constante, dados, recebe, no caso o personagem, eu vou passar o personagem 1. Lembrando que como eu passei o ID aqui, eu preciso jogar o ID aqui dentro, eu vou transformar isso em backtick, para eu ter uma template string, e aqui eu vou simplesmente interpolar o valor de ID, para que ele possa pegar o ID que foi passado aqui e jogar para cá, tá? Então eu vou pegar o personagem 2 para ficar diferente. Então, agora eu tenho os dados, legal, eu vou colocar console.log dados. Aí também vai dar um problema, a gente não vai conseguir executar esse código e pegar essa informação aqui. Por quê? Porque esse é um código assíncrono. E da mesma forma que o nosso exemplo lá, né, que a gente fez com o Dan, que ele não retornou o dado em si, ele retornou uma promise, da mesma forma, essa função vai retornar uma promessa, e essa promessa só será cumprida no futuro. Então, nesse caso, se eu executar, você vai perceber, ó, que ele também vai retornar uma promessa, certo? Uma promessa pendente, e ele simplesmente não conseguiu ter os dados que eu queria e o código terminou. Depois que a promessa foi cumprida, eu não tenho como obter aqui fora esses dados. Léo, então como é que eu faço para agora obter os dados que é dessa função, que é uma função assíncrona? Uma das formas que você tem para obter esses dados, em vez de você atribuir diretamente a uma constante, a uma variável, você pode chamar aqui o then. E aí você passa uma função, que pode ser uma function mesmo, como pode ser uma função arrow, tá? Eu vou chamar aqui de resp, e aqui eu passo uma função arrow, por exemplo, e aqui sim, dentro dessa função, eu vou ter acesso a resposta.data. E aí ele vai conseguir imprimir no console. Então, limpando aqui e executando mais uma vez, você vai ver que agora ele vai conseguir imprimir os dados. Indefinido, por algum motivo. Na verdade, aqui eu já recebo os dados, então eu vou chamar dados e já imprimir os dados aqui embaixo. Pronto. Executando, você vai ver que o resultado vai ser, no caso do personagem 2, o C3PO. Eu quero agora o resultado do personagem 3. Então, vou limpar aqui embaixo. No caso do Mac, eu estou usando o Command K para limpar o terminal, tá? Executando, ele vai executar o comando para a gente e trouxe o R2D2. Léo, como é que eu poderia, por exemplo, trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, só que agora, tipo assim, trabalhar como se o método fosse síncrono? Você tem uma forma de trabalhar que é criando uma função auto-invocada. Você pode criar uma função dentro desses parênteses aqui, ó, uma function. Essa função pode ser uma função invocada, então você chama já a função, você cria a função e automaticamente já invoca ela, é uma função anônima, ou seja, é uma função que não tem nome. Basicamente, a função anônima é uma função que não tem nome, certo? Assim como essa função aqui, ó, arrow, é uma função também que não tem nome. E aqui dentro, se você colocar e aí sim, se você marcar essa função aqui como async, certo? Só para a gente ver o código todo aqui, nesse momento. Se eu marcar essa função como assíncrona, aqui dentro eu posso trabalhar como se meu código fosse síncrono. De tal forma que eu não preciso mais do then, eu posso colocar aqui uma constante, dados, eu vou ter que marcar aqui como await, para ele esperar a execução desse método, de tal forma que logo na sequência eu vou ter
os dados, porque ele vai esperar aqui nessa linha, na linha 10, para daí ele passar para a linha 11, quando os dados já tiverem sido obtidos. Mas percebam que não tem mágica. Se você está trabalhando com uma função assíncrona, ou seja, uma função que só vai te dar os dados no futuro, ou você trabalha com callback, e você passa uma função, quando acontecer um evento, essa função é chamada, que seria o padrão observer, ou você chama, por exemplo, usa uma promise, que aí você tem outras questões que eu não vou falar muito nessa aula, de você encadear uma função atrás da outra. Eu posso até falar rapidamente, mas é interessante que você entenda que quando você está trabalhando com assincronismo, você precisa ter algum desses mecanismos, seja async await, promise, ou mesmo uma função de callback, para que você consiga realmente um determinado código ser chamado apenas quando os dados tiverem sido obtidos. Então essa é uma confusão que os alunos têm. Como é que eu posso simplesmente chamar e receber os dados? Não funciona dessa forma. Você precisa de algum mecanismo para que ele espere para quando o dado estiver pronto, e aí sim o seu código vai lá e prossegue executando quando os dados estão disponíveis. Então vamos lá, executando Ctrl Alt N, então ele trouxe aqui, ó, o R2D2, eu não sei se foi da execução antiga, deixa eu testar novamente, ó. Trouxe aqui, esperou um pouquinho, R2D2, se eu colocar aqui o personagem 10, por exemplo, e executar mais uma vez, limpando o console, você vai ver que ele vai trazer, não sei se é o Ray, ó, e vai trazer aqui o Obi-Wan Kenobi. Pronto, com isso a gente falou de alguns assuntos extremamente importantes e que geram muita confusão em JavaScript, que são chamadas assíncronas. Com certeza isso, por exemplo, no curso de Web Moderno, eu entro muito mais em detalhe, faço muito mais exercícios para que você possa entender um pouco de o que é uma callback, o que é uma função assíncrona, mas você tem que entender essa característica do JavaScript de trabalhar muito frequentemente com chamadas assíncronas. Se você não entender isso, se você não aprofundar e tentar fazer exercícios para entender como funciona essa questão do assincronismo, você vai acabar tendo dificuldade de entender como o JavaScript funciona. Primeiro, porque se tiver um precedente no JavaScript, com certeza vai ser a função, e uma das coisas que pegam muito, né, um detalhe que pega muito na questão da função especificamente é assincronismo, e isso é extremamente importante. Eu falei rapidamente sobre a questão da promise, que você consegue fazer uma chamada encadeada, né? Você consegue encadear funções para fazer vários processamentos. Eu vou mostrar isso para vocês diretamente com uma promise, sem que como um bônus para a aula, certo? Então aqui, por exemplo, eu pego deixa eu voltar aqui só para pegar o URL. Então vou pegar aqui esse axios.get, jogar aqui para cima e vou apagar o resto aqui. E aqui eu vou trabalhar simplesmente com promise. Vou colocar diretamente aqui, por exemplo, 2. E com isso, a gente tem o método then. No then, eu vou receber uma resposta, e aqui na resposta eu posso retornar esse método, que é um método arrow. Então, tudo que eu colocar nessa única linha vai ser retornado com o método. Eu posso colocar, por exemplo, ó, resposta.data. De tal forma que no próximo método then, eu posso pegar aqui os dados e simplesmente dar um console.log dados. Eu vou já mostrar para vocês outras coisas que a gente vai fazer aqui, ó. Salvando e executando, mostrando aqui no final, ele trouxe os dados do C3PO, que no caso que seria o 2. Tá? O que é que a gente pode fazer aqui em relação ao C3PO? Se a gente olhar, ó, existe um array chamado filmes dentro desses dados, que é o C3PO, ou aqui, mais precisamente, seria o personagem. Posso até colocar, ó, personagem, para ficar um pouco mais claro. Se eu retornar aqui, por exemplo, dentro de personagem, eu procurar o array filmes e eu procurar o primeiro filme, que é exatamente essa URL aqui, ó, eu posso retornar para o próximo then. Então, then, eu vou receber o filme URL, então a URL do filme. E com isso eu posso chamar novamente o axios.get passando a URL do filme. O que significa que no próximo then eu vou receber a resposta dessa requisição e eu posso retornar a resposta.data. O que significa que na próxima requisição no próximo then eu terei aqui o filme, ou filme aqui em português, já que eu coloquei personagem em português, né? Então, filme URL, resposta.data, e aqui eu tenho filme. De tal forma que eu consigo dar um console.log
console.log, mostrando o valor dentro da variável filme. Agora ele fez não apenas uma chamada, mas fez mais de uma chamada remota, né? Fez aqui um outro get lá na API do Star Wars. E mais do que isso, eu quero mostrar que você consegue ir gerando um encadeamento de chamadas de funções para pegar aquilo que você quer. Então, limpando mais uma vez aqui e executando, salvando e executando, você vai ver que no final ele vai mostrar os dados do primeiro filme que esse personagem participou. Então, olhando aqui, você tem ó, o Império Contra-Ataca. Ah, mas eu quero pegar, por exemplo, quais são os planetas referenciados nesse filme. Você pode simplesmente colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar dentro do filme os planets e eu quero pegar o terceiro planeta, ou seja, de índice 2. O que significa que no próximo den, o que eu vou ter é a URL do planeta, ou planeta URL. E aqui eu posso fazer um outro axios.get, passando o planeta URL, e de tal forma que no próximo eu vou ter uma resposta. E aqui na resposta eu já posso dar aqui um console.log resposta.data. Provavelmente deve ter um nome aqui, um name do planeta também, ó. Executando, eu devia ter limpado, mas beleza. Executando aqui, ó, o nome do planeta é esse aqui, Bespin, beleza? Então, só para mostrar para você essa questão de que é possível você fazer uma chamada depois da outra, depois da outra, depois da outra, usando o método den, mas como tudo isso vai ser retornado promessas, ele só vai executar o próximo den quando o dado estiver pronto. Aí sim ele chama o próximo den passando. E eu não sei se você percebeu, o resultado de cada um desses métodos é passado como parâmetro para o próximo, que é passado como parâmetro para o próximo. Então, se eu vier aqui e nessa resposta simplesmente retornar o valor teste, o que significa que no próximo den, eu vou receber aqui sei lá, um valor qualquer, e se eu imprimir esse valor, console.log, ele vai imprimir o valor que foi passado aqui, que foi retornado a partir dessa função. E lembrando que aqui, ó, pode ser uma função normal, entendeu? Pode ser uma function que recebe uma determinada resposta, e essa função retorna, por exemplo, uma string. Então, essa string vai ser passada como valor para o próximo den, e ele vai sempre chamando os dados. Só que se o resultado do den for uma promise, ele vai esperar essa promessa ser cumprida para daí ele chamar o próximo método den. Tem outros detalhes, como a questão de tratamento de erros, que eu não vou abordar aqui, mas só para você entender um pouco mais sobre assincronismo. Então, para executar aqui, a gente vai ver que ele vai realmente esperar cada uma das chamadas, e no final, como eu retornei teste, ele retornou aqui, ó, teste para a gente. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar. Falei até mais do que deveria, mas é muito importante você entender tanto a questão do assincronismo, né, e entender que função é algo central em JavaScript, né? JavaScript é muito fortemente baseado em função. Tem muita coisa para você entender legal sobre função, e sem dúvida essa é uma dúvida muito recorrente com relação a essa questão do assincronismo. Eu sei que essa aula, uma aula pequena, não vai esclarecer todas as dúvidas com relação a essa questão de assincronismo, mas dá para você ter uma noção quando, digamos assim, você consegue ter um determinado dado. Se for assíncrono, você não vai conseguir simplesmente na próxima linha pegar essa informação, porque não funciona dessa forma. Ou você vai usar uma callback, ou vai usar uma promise, ou vai usar uma async await, para que de fato o código espere, para daí você ter um determinado dado disponível. Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Te espero no próximo vídeo e até lá.